Sim, dia 25 de fevereiro estaremos na Paulista para manifestar contra o status quo, contra esse sistema que está apodrecendo o Brasil institucionalmente, moralmente e economicamente. Em breve pagaremos esse preço. A quem se deve essa culpa? Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro especificamente. Isso tem a ver muito mais uma luta contra o status quo. De novo, se você me segue há bastante tempo, sabe que eu sou libertário. Eu sou adepto da Escola Austríaca de Economia. Filosoficamente, eu me declaro anarcocapitalista. Ou seja, eu acredito que qualquer reformulação política e na sociedade deva passar pelas mãos das pessoas, reformulando e trazendo pequenas comunidades onde nós votamos para essas comunidades e não grandes centros políticos. Não centralizar as nossas vidas, as nossas ações, a economia, as nossas empresas, cultura, valores, morais, na mão de meia dúzia de burocratas que muitas vezes não sabem quem somos e quando sabem, pouco importa a nossa vontade. Ou seja, há uma falsa relação em que as pessoas se acostumam a acreditar que vivem numa democracia, mas as suas vontades são pouco ou nada representadas por aqueles burocratas que estão lá para parasitar em cima do seu dinheiro, do imposto que você paga e determinar o que é melhor para você, sem te conhecer, sem perguntar o que você verdadeiramente quer. E assim, nós vamos levando com a barriga e acreditando que vivemos em algum lugar onde as vontades das grandes massas são representadas. Ora, nada mais ingênuo do que isso. E eu quero aqui mostrar dados de como a perspectiva pelas próximas gerações é bastante pessimista. Não apenas na parte econômica, mas como lutar na base da educação e mostrar para essas pessoas o escárnio que eles colocaram no Brasil. O ponto moral que o Brasil simplesmente abandonou, historicamente e especialmente com esse governo. O ponto econômico que pagaremos o preço no médio ou no longo prazo. O fim das liberdades individuais. E tudo sempre em nome da democracia. Isso não é de hoje. Se trouxermos a valor presente aqueles discursos lá na Revolução Russa, aqueles discursos de Fidel Castro, aqueles discursos de Chávez na Venezuela, que eu estive produzindo Infiltrados Venezuela com a Brasil Paralelo em março do ano passado. Aqueles mesmos discursos de em nome da democracia, o discurso do ódio. Aqui a gente vê a mesma coisa. E uma grande massa de pessoas manipuladas que sequer ousa questionar o status quo, achando que o Estado é algo abstrato, que representa a vontade das pessoas, sem pensar que quem define quem é o Estado são eles mesmos, através de 6, 7, 10 burocratas que comandam as ações através de grandes ministérios, de agências reguladoras, de órgãos supremos e que vão empurrando discursos e narrativas mentirosas debaixo da nossa cara e grande parte das pessoas continua acreditando. Eu vou mostrar aqui dados importantes mostrando como isso parece difícil, uma mudança em algumas gerações, uma vez que o ser humano coloque em prática aquilo que aprendeu nos anos anteriores à sua vida, coloque em prática quando começa a exercer algum cargo de liderança, seja nas suas famílias, nas empresas ou até mesmo em cargos políticos. O que essa geração vem aprendendo? Qual é a culpa dela frente ao que nós estamos vivendo nesse momento? Eu acredito que há uma parte que devemos sim culpá-la, apontar o dedo. Essa história que devemos aceitar tudo e todos, alto lá. Quando você transgride o meu limite da minha vida, da minha família, ou eu transgrido esse limite da sua vida e da sua família, impactando negativamente a sua casa, a sua empresa, a economia que tanto nos afeta, nós passamos do limite. E é aí que eu quero deixar bem claro. E volto aqui que aquelas pessoas que optaram por eleger esse governo, aqueles grupos de isentões, estes sim são culpados e nós vamos ver com números aqui. Sem ficar em cima do muro, apontando o dedo para os verdadeiros responsáveis. Por quê? Porque estamos todos pagando as consequências desses atos irresponsáveis que muitas pessoas instruídas
fizeram. Que muitos artistas que parasitam em cima do dinheiro dos outros fizeram. Estes devem sim ter o dedo apontado, ao menos na minha opinião, pela sociedade em que eles são responsáveis diretos pelo que nós estamos vivendo. Eu, enquanto empresário, enquanto pai de família, dedico horas dos meus dias pensando como eu posso agregar valor aos meus clientes, cuidar melhor das nossas empresas, para que nós possamos driblar todos os efeitos das inseguranças jurídicas, institucionais, econômicas, sociais que esse governo autoritário vem colocando na gente. Eu, que além das minhas empresas produzo conteúdo aqui, quais palavras eu tenho que usar para que esse grupo democrático não queira derrubar o nosso canal e nós sermos uma voz a menos, a simplesmente opinarmos. E aí você é colocado como discurso de ódio. Ora, ser oposição no Brasil hoje, simplesmente com ideias, já te coloca num âmbito antidemocrático. E o pior, pessoas que deveriam ter uma capacidade de discernimento e de pensamento caem nessa. Esse grupo de pessoas mais esclarecidas, que tiveram condições de estudar, de conhecer, de viajar o mundo e optaram por esse escárnio que o Brasil está, é a turminha dos isentões. Essa turma é responsável por isso porque eles julgaram na sua pessoa física que o candidato A e o candidato B eram muito parecidos no ponto de vista da pessoa física, que eles eram parecidos, nenhum gostava dos dois e, portanto, esse que acabou sendo eleito era, digamos, o menos ruim. Será mesmo? E repito aqui, não tem nada a ver com o político A ou político B, porque eu repito, eu sou libertário e filosoficamente me declaro anarcocapitalista. Para mim, o Estado não deveria existir e deveria haver uma reconfiguração geral da sociedade em que nós pudéssemos votar na pessoa ao lado da nossa casa, em microcomunidades onde nós nos autogovernássemos. Essa é uma discussão filosófica que pode ficar adiante, que muitos chamam de utópica, e por isso eu falei que eu sou filosoficamente anarcocapitalista. Mas claro, qualquer coisa que prega por nossa liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de empresa, terá sempre o meu apoio. E essas pessoas que acabaram optando pelo governo que foi eleito em dizer que na pessoa física esse era o menos ruim, não entenderam, e aqui me espanta, que não tiveram a capacidade, tendo tido a oportunidade de estudar, de viajar, não perceberam que não era simplesmente a figura de Luiz Inácio. Vai muito além. Era todo o aparato radical em torno, em volta de Luiz Inácio, que acabou tomando todo o aparato do Estado brasileiro. Não apenas o jurídico, como também o legislativo, como o executivo, como ministérios, como empresas estatais derrubando a lei das estatais através de um voto monocrático de Lewandowski, agora no Ministério da Justiça, ou melhor, da injustiça brasileira. Em que mundo essa pessoa, ou essas pessoas que optaram pelo menos ruim, realmente poderiam acreditar que esse aparato radical ideológico que sempre defendeu governos comunistas, socialistas e ditatoriais, recebendo todos aqui de braço aberto, pudesse ser um pouquinho melhor? Ora, pessoas de 3 anos sabiam que ao eleger essa turma que está aí, eles seriam tão radicais quanto estão sendo. Apenas não acreditem que simplesmente de um dia para o outro a chavinha muda, mas vemos passos a cada dia em direção a um país muito mais autoritário e, consequentemente, com uma liberdade individual cada vez mais restrita. E cada vez mais dedos do Estado, que gasta mais usando dinheiro público ao seu bel prazer para satisfazer os seus anseios radicais ideológicos. E essa turminha está onde? Pediu agora para a família para ir viajar? Ou simplesmente não tem mais coragem de se expor? Alguns têm, inclusive, aparecido em determinadas exposições aqui, fazendo críticas veementes ao governo que durante 1 ano eles disseram ser democráticos e que lutariam por eles. Quantos anos esses artistas e essas pessoas endinheiradas que pedem para o seu pai e para sua mãe o seu sustento acreditam que nós temos? Quantos anos
Quantos anos vocês julgam que nós temos para acreditar no escárnio ditatorial que vocês optaram por colocar no Brasil e que nós agora, enquanto empresários e familiares, temos que lutar a cada dia contra mudanças radicais e privação de liberdade que está sendo colocada no Brasil. Além, óbvio, de todo o aumento da violência que a gente vê debaixo dos nossos olhos a cada dia. Mas foi tudo em nome da democracia, não é mesmo? Não. Me perdoem. Para vocês, o meu perdão pode não mudar nada. Mas o ato irresponsável que vocês fizeram, para mim, é imperdoável. Vocês colocaram as nossas empresas sob risco. Vocês colocaram as nossas famílias sob risco. Vocês colocaram as nossas seguranças e liberdades individuais sob risco. Vocês têm valores completamente opostos que defendem corruptos, abertos e assumidos, que devolveram bilhões de dinheiro públicos, que parasitaram em cima do nosso pagador de imposto. Vocês optaram por isso. Vocês têm valores completamente diferentes aos nossos. E quando eu falo os nossos, eu coloco nós, defensores do livre mercado, defensores de pessoas que lutam diariamente pagando seus impostos em países que nos surrupiam a cada dia e que, através de órgãos supremos, simplesmente mudam a regra do jogo a cada dia e nós, enquanto empresários, simplesmente não sabemos o que acontecerá no dia seguinte. E isso faz parte da atividade empreendedora, mas não deveria fazer parte das mudanças de regra do jogo que a cada dia tomam conta do Brasil. 1 em cada 5 jovens no país não estuda nem trabalha, segundo o IBGE, os chamados NEM. E vamos voltar daqui a pouco em dados mais aprofundados que isso. Antes, vamos mostrar como não teve nenhuma coincidência o discurso do senhor Luiz Inácio comparando Israel ao Holocausto, que matou milhões de judeus. Segundo uma matéria que saiu no Antagonista no final do ano passado, a gente consegue ver aqui. O governo Lula já deixou bem claro o que pensa do Hamas. Resta agora entender em que tipo de democracia nos metemos. As declarações vergonhosas sobre os 2 cidadãos brasileiros assassinados pelos terroristas são cristalinas. Temos um governo que se elegeu prometendo representar todos os brasileiros em um movimento engana-trouxa de frente ampla. Agora, chegamos ao momento em que é preciso fazer uma escolha. O governo Lula poderia escolher representar todos os brasileiros e agir contra terroristas que matam civis brasileiros. Poderiam escolher não agir, manter a neutralidade, mas condenar os terroristas que matam civis brasileiros. Que matam qualquer pessoa do mundo porque são terroristas. Em que o governo brasileiro se junta a Bolívia, Cuba, Venezuela para dizer que não é terrorista. Que grande turma de amigos que o Brasil anda escolhendo, hein? E continua aqui na matéria. O PT tem laços ideológicos com o Hamas. Aqui não se confunda essa questão com o posicionamento sobre a Palestina em si. Falamos de grupos terroristas e jihadistas, financiados e armados pelo Irã, que assiste de camarote o apocalipse na faixa de Gaza. Em 2010, depois de visitar o Oriente Médio, Lula declarou o seguinte: é preciso colocar todo mundo em uma mesa de negociação. Quem está conversando com o Hamas, quem está conversando com o Hezbollah, quem está conversando com a Síria, quem está conversando com o Irã. Esse é o PT de sempre. E a gente vê uma harmonia muito bonita hoje no governo brasileiro com essa foto, essa linda foto da nossa Suprema Corte. Numa notícia também do Antagonista dessa semana, a harmonia de um STF escalado pelo PT. E que com a posse de Flávio Dino, que saiu do Ministério da Justiça, que visitou um morro comandado por uma facção criminosa, que agora quem assumiu é Lewandowski, que monocraticamente derrubou a lei das estatais para Lula indicar os seus amigos para os principais cargos diretivos de empresas públicas. Com a posse de Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal passou a ter 7 dos 11 ministros indicados pelos petistas Lula e Dilma Rousseff. 7 dos 11 ministros. Vamos pegar outras matérias aqui para a gente mostrar como historicamente toda a esquerda está alinhada ao Hamas. E como falou na matéria do Antagonista, não tem nada a ver com o Palestina em si, com o Hamas. Olha essa primeira. Membros do MST, do PT, do PSOL e do PCdoB defendem Hamas. Ministros de Lula e deputados do PT e PSOL assinaram carta pró-Hamas em 2021. Portanto, muito antes do que a gente
está vendo agora da guerra Israel contra o Hamas. As razões que fazem o PT ter dificuldade em condenar as ações do Hamas. E isso foi na Veja, uma revista que vem tomando um posicionamento claro pró-governo desde as eleições passadas. Uma mídia completamente enviesada. O Poder 360, que vem fazendo um belo trabalho no mundo podre de mídia hoje em dia. Hamas apoia Lula na comparação de Israel ao nazismo de Hitler. O Hamas apoiou, claro, o mesmo Hamas que parabenizou Lula quando ele ganhou as eleições. A gente vê fazendeiros fechando os países da zona do euro, Holanda, Alemanha. Uma crise bastante brutal, em que a mídia local pouco ou nada fala sobre isso, como se nada tivesse acontecendo. Mostra claramente que a mídia perdeu aquele conceito de informar e passou a ser partido político ideológico por receber dinheiro de partido A, B, C ou D, que no geral são partidos de esquerda. Vamos lembrar que aquelas jornalistas que agora defendem o Lula abertamente, Andréa Sadi, Miriam Leitão, que me envergonha ser economista quando tenha um par daquele falando em rede nacional, tamanha besteira, Daniela Lima, Merval Pereira, tantos outros que abertamente não fazem jornalismo, defendem um lado na maior rede de comunicação que o Brasil tem e uma das maiores do mundo, defendendo o indefensável, passando pano, enquanto as políticas intervencionistas na economia cobrará o seu preço no médio e no longo prazo justamente para os mais pobres, que sempre pagam através de mais endividamento e mais inflação. Como eu falei, artistas inconsequentes, irresponsáveis, que agora se calam. Aparece, por exemplo, como esse Twitter que vocês conseguem ver aqui, do Luciano Huck, que a minha amiga Ana Paula Henkel deu uma linda resposta para ele. Ele, como judeu, resolveu agora falar mal do governo que ele tanto defendeu. Ora, só agora, porque mexeu com os seus? Você está pouco preocupado, senhor Luciano Huck, em mexer com o todo? Com a grande massa dos brasileiros, rico, classe média ou pobre, que está sendo diretamente afetado por esse governo nefasto que você e tua turminha escolheram colocar aqui, que colocou em risco as nossas empresas, os nossos negócios, a nossa economia, a nossa instituição jurídica, econômica e social? Só agora você pode mais do que isso, senhor. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Vou trazer alguns dados importantes aqui também, em que mostram essa geração que vem optando por isso. A gente precisa ficar atento e entender que a luta, ela é de base, de educação. E que pessoas que já estão nos seus 20, 30 anos, por questão de geração, dificilmente conseguirá mudar a ideia, ou já não foram bem preparados, grande maioria da massa brasileira, principalmente, que depende do Estado para estudar, já foram manipulados. Essas pessoas chegando no mercado de trabalho, teremos problemas com isso e demorará em aumentar a produtividade. Aqui eu volto para o conceito econômico. Eu não estou falando teremos problemas porque será por questões político-ideológicas, será por pessoas que foram acostumadas a ser sustentadas por bolsas, famílias, por vários programas governamentais de transferência de renda, em que eles foram culturalmente ensinados que essas bolsas, essas transferências de renda deveriam ser algo transitório até eles se recolocarem no mercado. Só que, claro, um governo como o atual quer que essas pessoas sejam dependentes disso a vida inteira e não assumam protagonismo em suas vidas, para que fiquem dependentes dessas bolsas e eles se eternizem no poder. Está muito claro, 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não estuda nem trabalha em 2022, conforme vocês conseguem ver aqui, totalizando quase 11 milhões de indivíduos, ou seja, mais de 22% do grupo etário não trabalha e não estuda entre 15 e 29 anos, quase 1/4 das pessoas dessa faixa etária. 4,7 milhões de jovens não procuram emprego, nem gostariam de trabalhar. 4,7 milhões não gostariam e 11 milhões não estudam, não trabalham. Dentro desse grupo estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou trabalho.
Outro ponto importante que se destaca nisso, a frequência escolar na etapa adequada das crianças de 6 anos que deveriam ter ingressado no ensino fundamental caiu de 81,8% em 2019 para 69% em 2022. O percentual de crianças consideradas alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental recuou de 60% para 43% em 2021. Isso é um absurdo. A proporção de brasileiros com 25 e 64 anos de idade que não concluíram a educação básica obrigatória é mais do que o dobro da média dos países da OCDE. Na média dos países da OCDE é de 20%, no Brasil 41%. São essas pessoas que, obviamente, sem estudo, pleitearão por mais ajuda governamental para serem sustentados por eles. E essa turma, eu entendo. O nosso papel é mostrar para eles que eles estão sendo manipulados por esse grupo de políticos e burocratas para que eles possam, através do estômago e de uma distribuição de pouco dinheiro, distribuição da miséria, essas pessoas que comem mal, estudam mal, continuem votando naqueles que querem que eles continuem comendo mal e estudando mal, para que cada vez tenham mais e mais votos dessa turma que não consegue ter um poder de discernimento maior, uma capacidade de discernimento maior e um poder de decisão de sua própria vida. Veja a participação dos trabalhadores em categorias selecionadas por posição. Aqui no mais claro é os trabalhadores com vínculo empregatício e a linha mais escura sem carteiras e trabalhadores por conta própria, ou seja, quase metade da população. O que eu acho isso, eu sou contra esses vínculos trabalhistas que, na minha opinião, estimulam o desemprego, mas é um outro debate. Mas é sempre importante conhecer esses dados. E olha só, a pobreza caiu para 31,6% da população em 2022 após alcançar 36,7% em 2021. Tinha caído. Vamos ver agora daqui para frente. Vamos lembrar que a gente passou por um momento de melhoria das nossas liberdades individuais no último governo, com todos os problemas que ele possa ter. E agora, obviamente, estamos algemados, de mãos atadas e alguns algemados literalmente, sem liberdade individual quase que nenhuma. Vamos lembrar aqui também que o Banco Mundial considera extrema pobreza quem ganha até 2 dólares e 15 centavos por dia e pobre quem ganha até 6 dólares e 85 centavos por dia. Veja, por exemplo, pessoas na extrema pobreza e na pobreza aqui no Brasil. A gente vê uma queda no ano de 2021 e 2022. Mas vamos olhar o passado. Veja que pessoas na extrema pobreza se mantiveram, esse gráfico desde 2012 pelo IBGE, na mesma proporção e crescendo durante os últimos governos petistas. Já na pobreza, na linha amarela de cima, se manteve em 34, 30, 33,7, ou seja, não houve qualquer tipo de mudança durante os governos petistas. Assim, mudanças de metodologia, como a Dilma fez, em falar que considera pessoas que passam a pertencer à classe média, não porque eles passam a ganhar mais. Você diminui a régua do montante que eles recebem e te incluem agora como classe média, recebendo algo que era considerado, digamos, pobre ou na extrema pobreza. Mudança de metodologia e não melhoria de qualidade de vida e, mais acima de tudo, de produtividade. Olha só, no mesmo relatório do IBGE, em 2022 havia 67,8 milhões de pessoas na pobreza e 12,7 milhões na extrema pobreza. Frente a 2021, esses contingentes recuaram 10,2 milhões e 6,5 milhões de pessoas, respectivamente. Já nesse governo, vamos ver por conta dessa liberdade, dessa falta de liberdade, só que isso é no médio e no longo prazo. No curto prazo, com injeções de capital, com aumento de gasto público para transferência de renda, que não aumenta a produtividade, portanto não garante crescimento sustentável no médio e no longo prazo, o que acontece é que no curto prazo, esses números passam a ser inflados, porque eles passam a receber mais transferência de renda, e isso é uma compra de voto no médio ou no longo prazo, que não dá um salto de produtividade ou de qualidade de vida nessas pessoas. As mantém estagnado na pobreza e assim eles continuam acreditando que a sua vida está melhorando. Como pode um país dar certo quando a Bolsa Família supera o trabalho com carteira assinado em 3 estados? Grande parte deles mantém governos de esquerda por décadas no poder, se tornando tanto quanto óbvio aquilo que a gente fala. Pega, por exemplo, o Maranhão, que o beneficiários de Bolsa Família tem mais de 1.200.000 pessoas e empregos com carteira 580 mil. O Piauí, 640 mil pessoas com Bolsa e 300 mil trabalhando.
Olha só que coisa absurda. O Pará, quase 1.400.000 com bolsa e 850 trabalhando. Ou seja, vivemos numa situação onde essa geração vai continuar sendo comprada através do voto. E para finalizar aqui, a produtividade é medida num critério internacional por quantas horas trabalha no ano e qual é o montante em dólar, em moeda comum, que cada um dos trabalhadores per capita produzem ao longo do ano por hora trabalhada. Se nós olharmos aqui, peguei alguns países, por exemplo, os Estados Unidos. Cada trabalhador produz na média quase 74 dólares por hora trabalhada. Sabe quanto ele produzia nos Estados Unidos em 1950? 19,8 dólares. Quanto que o brasileiro médio produz hoje? 19,2. Repito, nos Estados Unidos, em 1950, cada trabalhador produzia 19,8 dólares por hora. Hoje, no Brasil, cada trabalhador produz, na média, 19,2. Menos do que cada trabalhador produzia nos Estados Unidos em 1950. A Suíça, cada trabalhador produz, hoje, por volta de 83 dólares. Se olharmos, por exemplo, países parecidos como o Brasil, o México produz mais de 20 dólares. Bem acima também do que o Brasil produz. Ou seja, nós estamos parados em produtividade. E essa produtividade, se não cresce, que está estagnada há décadas, não conseguiremos crescer. Produtividade é aumento de investimento em tecnologia, em educação, e transferência de renda não aumenta a produtividade, não aumenta a qualificação do trabalhador. E no médio e no longo prazo, continuamos sendo um país de mediocridade, muito abaixo do médio. Como conseguiremos crescer? Através de injeções de capitais com crédito subsidiado, como a gente vem vivendo, injeção de dinheiro através do endividamento público, em que burocratas parasitam em cima do dinheiro público para sustentar essa camada e comprar voto de pessoas que eles não querem que saiam da população. Essas pessoas, eu entendo, e a gente tem que atuar na educação, porque eles não sabem, não conseguem interpretar esses dados. Agora, aos mais esclarecidos, ou que deveriam ser mais esclarecidos, e aqueles que tiveram condições de entender por quem estavam votando e todo o entorno desse governo ditatorial que assumiu do Brasil, a esses eu não tenho o menor problema em apontar o dedo e falar: nós, trabalhadores de bem, pais de família, mães de famílias, que se preocupam com a moralidade, com a liberdade individual, com a liberdade da sua empresa e pensa nos mais pobres, em que a produtividade não está crescendo, nós, esse grupo de pessoas, que eu ouso dizer que é mais da metade da população brasileira, não perdoamos vocês. Vocês cruzaram qualquer limite da irresponsabilidade. Artistas e geração esclarecida que vive às custas do dinheiro dos outros, dos pais, das mães, diferentes daqueles que vivem de transferência de renda, que por uma ignorância, falta de conhecimento, não sabem de onde vem esse dinheiro. Vocês, esclarecidos, mancharam a história desse país. Não há perdão para quem colocou um risco gigante todo o nosso entorno e o futuro desse país. Vocês assumam a responsabilidade que vocês têm. Ou melhor, assumam a irresponsabilidade que vocês praticaram. E com isso, dia 25, estaremos na Paulista, não por um político, contra o status quo, a favor da liberdade individual, a favor de podermos nos expressar e podermos manter a propriedade privada, pelo menos dentro de nossas casas, em fazermos aquilo que nós queremos com a nossa família, sem agredir, sem violentar e respeitando ao próximo. Nós não queremos burocratas comandando as nossas vidas, ainda mais os mais corruptos possível. E isso nunca foi segredo para ninguém. Portanto, senhores artistinhas e pessoas esclarecidas, vocês têm a culpa, sim, e mancharam a história desse país.